Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre técnicas tais que garantem os princípios da segurança da informação, que é o princípio SIDA. Se está soando mal isso para você, volte lá na playlist, né? Volta lá na aula de princípios, de ameaças e mecanismos. Outra coisa, gente, não vá ver a aula de segurança da informação se você não viu a aula de redes de computadores. Por quê? Porque vai ficar muito complicado você entender o conteúdo. Por quê? Para que a gente trabalhe com segurança da informação, é como se fosse um conteúdo avançado. Então eu preciso do conhecimento básico. Beleza? Então não tente adiantar, né? Não tente falar o seguinte: eu entendo um pouquinho de rede de computadores, vou ver a aula de segurança da informação. Você vai ter uma grande dificuldade. Por quê? A aula de rede de computadores foi feita bem didaticamente, onde cobram certamente tudo que se cobra em qualquer concurso público. E vocês precisam desse conhecimento básico. Beleza? Então vamos lá. A primeira técnica que nós vamos aprender hoje é a técnica de criptografia. Tá? Criptografia é uma palavra grega, galera, tá? Onde cripto significa escondido e grafia, escrita. Então qual que é a ideia? A ideia é você pegar um texto claro, né? Ou um texto normal e transformar aquele texto em um texto encriptado ou criptografado, de modo que o usuário, se caso interceptar, né, a informação, um atacante, um cracker interceptar a informação, ele não consegue ter acesso, né, à informação em si, o conteúdo. Ele tem acesso àquela determinada informação, mas não consegue entender o que se trata aquela informação. Professor, ficou meio que vago. Vocês vão entender agora. Imagine só, né, que eu tenho aqui dentro desse texto, né, a palavra LAC, certo? Eu tenho aqui a palavra LAC. LAC todo mundo entende, né? Agora, eu vou fazer uma encriptação, né? Eu vou transformar esse texto claro, na qual todo mundo entende, né, em um texto que ninguém entenda. E aí LAC vai ficar o seguinte, vai ficar 5, né, 1, 3, certo? 5, 1, 3, beleza? E aí o que acontece? Eu alterei a informação, muitas pessoas vão falar o seguinte: mas você alterou a informação. Não alterei a informação. O princípio da integridade continua o mesmo. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou embaralhando. Eu criei códigos na qual o L é o equivalente a 5, né? O A é equivalente a 1. E o C é equivalente ao 3. Então, se alguém interceptar essa mensagem no meio do caminho numa rede de computador, por exemplo, o cara ele vai verificar a informação 513. E aí, essa informação que eu transmiti? Não. A informação é o quê? É o LAC. E aí, o que acontece? O receptor, o cara que vai receber, ele tem que ter uma outra ferramenta para fazer a descriptografia. Transformar esse 5123 em LAC, que é LAC. E é assim que funciona o processo de criptografia. Você vai pegar um texto claro, transformar em um texto escondido, que a gente chama de texto cifrado, né? E aí a pessoa vai receber o texto cifrado e vai transformar em texto claro, beleza? Para que a gente consiga fazer isso, né, nós precisamos de alguns elementos, que são algoritmos e chaves que nós vamos estudar mais lá na frente. Só que eu preciso ter um algoritmo em si, um sistema de criptografia, né, no emissor, e eu preciso ter um sistema de criptografia no receptor. Outra coisa super interessante, tá? Para que serve essa técnica, professor? Qual o princípio da SIDA, né? Lembrando, alguém se lembra o que é SIDA? Não se lembra? Volte na aula de princípios. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, né? Então, o princípio que garante a criptografia é a confidencialidade. Por quê? Eu não vou alterar a informação, simplesmente eu vou entregar a informação certa, né, para a pessoa certa. Só que tem uma coisa também, né? Algumas bancas cobram o seguinte, né? Quem é a autoria,
né? Quem que fez, né, por exemplo, aquela mensagem. Aqui, gente, eu não estou cobrando quem fez a mensagem. Simplesmente o meu foco é esconder a informação para de modo que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso à informação. Beleza? Então o foco da criptografia é a confidencialidade. Não é a integridade, não é a autoria da informação. Beleza? Então, lembre-se, falou em criptografia, nós estamos trabalhando com o princípio da confidencialidade, beleza? Vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Essa questão é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A banca realizadora foi o FCC no ano de 2015 para o cargo de administrador, e eles cobram o seguinte, galera: o uso de recursos para melhorar a segurança da informação é fundamental para o adequado uso da tecnologia, né, e comunicação. Neste contexto, a criptografia é utilizada vastamente em diferentes funções. Mas a primeira função da criptografia é prover. Então, qual que é o princípio que ela provém, né? Deixa eu apagar aqui porque tá difícil para vocês visualizarem aí, né? Então, a pergunta em si, ele fala que criptografia é importante, né? Ele fala que é muito utilizada e ele pergunta se você entende qual que é o princípio que ela garante. E a gente sabe que é autenticidade? Não. Não é um princípio que a criptografia garante. É a confidencialidade da informação? Sim, é a confidencialidade da informação. Por que que é a confidencialidade, professor João Kleber? Lembre, gente, criptografia, cripto, escondido, grafia, escrita. Então você vai esconder a informação, você não vai alterar a informação, você não vai falar quem fez aquela informação, simplesmente você vai esconder para que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Então, não repúdio, não é que é um princípio secundário que fala o seguinte, que você visualizou e quem é a informação. Certificação também não é, porque eu não estou falando quem enviou, eu também não estou falando quem enviou, que é o emissor, certo? Então, o princípio da criptografia garante isso aqui, a confidencialidade. Beleza, gente? Nunca se esqueçam disso, por favor, tá? Então, a resposta correta é a letra B. E aí vem alguma coisa interessante, porque hoje, né, as bancas não cobram só o conceito, né, de algo, eles cobram características, tipos, elementos e todas as informações detalhadas, né, todas as informações minuciosas, perfeito? E aí a gente vai entender o seguinte: a criptografia transforma texto claro em texto escondido. Mas como que funciona isso? Quem são os responsáveis por fazer isso? E os responsáveis por fazer isso, galera, é esse carinha aqui, ó. É o algoritmo, né? Não, mas não é um algoritmo, são vários algoritmos, tá? Então, o algoritmo, ele é um sistema. Só que esse sistema, ele vai criptografar, só que ele precisa trabalhar em conjunto com esse outro elemento, que é chamado de chave, tá? Então, quer dizer que a criptografia, ela esconde algo. Sim, ela esconde algo. Mas para que ela exista, eu preciso de dois elementos. Quais são os elementos? Um algoritmo, que é o sistema que vai embaralhar as informações, né? E eu preciso de uma chave. O que é essa chave? Um segredo. O que é um segredo? Para que você consiga acessar essa informação, você precisa digitar a sua chave. Se você não digitar, você não tem acesso ao conteúdo. Então, a criptografia, gente, funciona dessa maneira. Quer ver um exemplo bem prático? Para quem viu a aula, a segunda parte, né, sobre ameaças, nós falamos sobre um vírus chamado ransomware, né, que é um vírus que está ficando muito famoso nos últimos 2, 3 anos, que ele ataca o banco de dados das organizações, das grandes empresas e criptografa. E aí ele gera uma senha. Essa senha é uma chave. Então o que acontece? Se o cara não pagar pelo resgate, por exemplo, né, você não tem acesso a essa chave. E essa chave não permite fazer a descriptografia. Então ele está utilizando o conceito de criptografia, o ransomware. Por quê? Se você não tiver a chave, você não acessa o sistema. E consequentemente você não tem acesso ao conteúdo. Você enxerga que a informação está lá dentro, só que você não consegue ter acesso ao conteúdo. E aí você está garantindo o princípio da confidencialidade. Beleza? Então entendemos aí, né, o que seria a criptografia e quais são os seus elementos. Perfeito? Agora a gente vai entender os tipos de criptografia, né?
E os tipos de criptografia nós temos dois, galera, tá? Quais são os, professor João Kleber? Nós temos a criptografia simétrica e nós temos a criptografia assimétrica. O que eu preciso saber, professor, para me sair bem no concurso público? Simples. Simétrica trabalha com uma chave só, beleza? E a assimétrica, duas chaves só, né? Então, privada, que seria para simétrica, e a assimétrica trabalha com a pública e privada, beleza? Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber. A criptografia simétrica trabalha com uma chave só, que é a chave privada, né? E a assimétrica trabalha com duas, com a chave pública e a chave privada, beleza? E aí, qual que é a diferença crucial? O que eu preciso saber que pode cair? É o seguinte, quando você faz uma criptografia, né, com o tipo simétrica, você precisa compartilhar essa chave, tanto o emissor quanto o receptor. Então, além de você ter o algoritmo de criptografia, você precisa ter em paralelo, né, por fora, um meio de comunicação, para que você consiga compartilhar para a pessoa que vai receber a informação e consegue ter acesso à informação. Já quando você utiliza a criptografia assimétrica, você não precisa compartilhar a chave, porque você faz a criptografia com uma chave e o usuário em si, ele já possui uma outra chave. E aí, essa outra chave que nem os opostos, né? Que nem chave e fechadura mesmo. Por isso que vem o conceito de chave. Somente a fechadura vai conseguir ser aberta por aquela chave. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui eu tenho uma chave que precisa ser compartilhada e aqui eu tenho duas chaves que não necessita ser compartilhada. E aí, nós vamos entender o funcionamento agora de cada tipo de criptografia, tá? O primeiro tipo de criptografia que nós vamos estudar, né, é a criptografia simétrica, tá? Professor, como que funciona? Vamos continuar pegando o texto original, né, que seria a LAC, né? E aí a gente viu que a LAC vai gerar um texto cifrado através de um algoritmo, né? Vai gerar o número 513, por exemplo, 513, né? E aí, esse algoritmo, ele vai gerar uma chave, né? Essa chave a gente fala de chave privada, né? Então, para que eu tenha acesso a essa informação, 513, né? Eu preciso da chave. E aí, lá do lado do receptor, eu preciso receber a informação, né? E eu preciso descriptografar. Só que para que eu consiga descriptografar, eu preciso de ter acesso a essa chave. Sem a chave, o cara não consegue verificar qual que é a informação que está dentro de 513, né? E aí, o que acontece? Eu preciso compartilhar essa chave. Como que eu compartilho essa chave, professor João Kleber? Eu não entendi muito bem. Simples. Você manda uma mensagem para um cara, né? Para o seu chefe, por exemplo, né? Eu vou mandar a mensagem para você. E aí essa mensagem vai estar criptografada. Eu mandei via e-mail criptografado e você só consegue visualizar se você tiver uma chave. Só que eu preciso mandar por outro meio de comunicação essa chave. E aí eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar por SMS, eu posso mandar via Skype, enfim, eu posso mandar via WhatsApp. Só que pense o seguinte, galera, se você está tentando esconder uma informação, é porque você está com medo que alguém acesse essa informação. E aí quem te garante, né, que essa pessoa, se essa pessoa ela está interceptando todos os dados que passam na rede de computadores, quem te garante que essa pessoa, né, que interceptou a informação não vai estar monitorando o teu WhatsApp, não vai estar monitorando o teu e-mail, não vai estar monitorando o teu Skype, não vai estar monitorando todos os seus meios de comunicação, certo? Porque uma vez que ele tem acesso à chave, ele pode ter muito bem acesso ao conteúdo da informação, certo? Então o que acontece? Esse princípio da simétrica, ele não é muito confiável. Por que ele não é muito confiável? Ele trabalha com criptografia, professor João Kleber. E professor João Kleber, criptografia é transformar texto claro em texto escondido. Então, claro que é confiável. Gente, a criptografia em si, ela é confiável, só que o método de uma chave só não é.
Por que ela não é? Porque você precisa compartilhar. E se você vai compartilhar por SMS, você vai compartilhar por e-mail, por Skype, WhatsApp, enfim, independente do meio de comunicação, você fica vulnerável, porque se a pessoa estiver tentando acessar uma informação da rede, ela pode muito bem estar monitorando todos os seus meios de comunicação. Só que ela é bem mais rápida, por quê? Porque uma vez que você tem a chave, é só digitar a chave que já vai automaticamente o sistema, só que ele não é tão seguro. E aí vamos entender como é que ele cobra isso em questão de concurso público, beleza? E aí, essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né, para o cargo de auditor. A banca foi o CESP, né, no ano de 2016, e eles cobram o seguinte: acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julguem o item a seguir. Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no processo decifrar e decifrar a mensagem. Gente, correto. Porque, lembre, simétrica, uma chave só, certo? E aí, para facilitar a tua vida ainda, lembre, você tem que compartilhar essa chave. Por isso que não é tão seguro, né? Porque a mesma chave que faz a criptografia é a mesma que faz a descriptografia. Então, está corretíssima essa questão, porque você utiliza uma única chave só, que é a chave privada. Então, resposta correta. Vamos para mais uma questão, né? Dessa vez o órgão foi o MEC, né? A CESP continua sendo a banca realizadora, né? Para o ano de 2015 para o cargo de arquiteto. Ele cobra o julguem o item seguinte acerca de vulnerabilidades, né? E segurança em sistemas de informação. O uso de criptografia simétrica é insuficiente para empresas que necessitam garantir o sigilo das informações do seu cliente? Insuficiente. Muita gente erra essa questão, porque não sabe analisar todo o contexto. Por isso que vocês estão vendo agora, vocês vão sair na frente desses concorrentes de vocês. Porque é o seguinte, quando ele fala criptografia, o cara nem lê o resto. Ele foca o seguinte: criptografia é uma técnica de segurança, então realmente é suficiente. E não é. Por que criptografia simétrica não é suficiente? Porque tem um grande gargalo. Para quem não sabe o que é gargalo, é o que? Fraqueza. A fraqueza é o compartilhamento, gente. Compartilhamento de quem? O compartilhamento da chave. E se você faz uma criptografia, você quer garantir que a informação não seja acessada por pessoas, né, não autorizadas. E aí, se a pessoa está tentando interceptar um pacote na rede de computadores, quem garantirá que ele não vai estar colocando programas do tipo spyware para monitorar tudo que você digita, todos os seus meios de comunicação? Ninguém garante, certo? Então a criptografia simétrica, somente ela é insuficiente, porque ela não garante a questão do compartilhamento. Então ela está correta, ela é insuficiente, beleza? Ela não é um método 100% seguro, beleza? Então, essa questão aí é uma pegadinha. Se a gente não souber interpretar muito bem, você vai marcar erroneamente, beleza? E aí a gente agora vai entender como é que funciona a assimétrica. Falamos no tópico, né, sobre as técnicas que utilizam as duas chaves. Quais são as chaves? Pública e privada. E aí eu preciso entender o seu funcionamento, galera. Como que se dá o seu funcionamento? Toda pessoa, né, e aí a gente pode colocar tanto PF quanto PJ, que é pessoa física e jurídica, pode ter acesso, né, a chaves públicas e privadas, desde que solicite, né? E aí, o que eu preciso saber? Quando você faz uma criptografia simétrica, nós trabalhamos em conjunto, tá? Como assim conjunto? A chave pública somente pode ser aberta através da chave privada. E a chave privada somente pode ser aberta com a chave pública, certo? Então, aqui, por exemplo, eu só consigo abrir com a chave pública e privada, né? Se eu estou mandando a informação com a chave pública do Beto, somente a chave privada do Beto vai conseguir ter acesso, certo?
E aí tem um porém que você precisa anotar aí. Como é que funciona? Vamos continuar fazendo a criptografia da LAC, né? Aqui está o texto original, usei o algoritmo, né? E a chave pública do Beto está aqui. E aí aqui se transformou em 5, né? 1, 3, certo? Para que eu consiga ter acesso a essa informação, eu preciso inserir a outra chave do Beto. E se ele criptografou com a chave pública, qual que é a chave que é utilizada? Privada, porque os opostos, né? Se eu fiz a criptografia com a chave privada, a pública abre. Se eu fiz a chave com a pública, a privada que vai abrir. Sempre é o inverso. Então, eu vou inserir a informação e vou ter acesso ao texto. Professor, o que eu preciso saber nisso, né? Que eu não compartilho. Você viu alguma forma eu falando que eu ia mandar via e-mail? Não. Que eu ia mandar via SMS? Não. Que eu ia mandar via Skype? Não. Então eu garanto o sigilo. Por quê? Porque eu não preciso compartilhar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. A primeira característica da criptografia assimétrica. Ela mantém o sigilo porque eu não preciso compartilhar. Só que tem um porém, né? Ela é mais lenta. Como assim, professor João Kleber? Como que ela é mais lenta? Porque ela vai ter que fazer uma comparação entre a chave privada do Beto com a chave pública do Beto. Então ela vai ter que verificar o quê? Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Aonde os algoritmos em si, ele vai ter um banco de dados. E aí ele vai analisar chave com chave, chave com chave. E isso demanda um tempo. É claro que é um tempo irrisório, mas se você for comparar com a criptografia simétrica, ela é mais rápida. Por quê? Porque você compartilha por fora, então você não precisa fazer a comparação se essa chave aqui vai abrir com essa chave, certo? Conseguiram compreender a ideia? Então, a criptografia simétrica, ela é mais segura. Por que ela é mais segura? Porque ela mantém o sigilo e porque não necessita de compartilhar, né, a chave por SMS, por e-mail. Só que ela é mais lenta. Por que ela é mais lenta? Porque o algoritmo de criptografia e o de descriptografia, ele vai ter que fazer uma comparação, né? Principalmente o receptor. Se a chave privada de Beto vai abrir essa chave aqui. E se fosse vice-versa, a mesma coisa. Então, preste atenção. Chave simétrica, ela é segura. Por quê? Não preciso compartilhar. Só que ela é mais lenta, sim, em comparação, né, com a chave simétrica. Só que ela é mais recomendada. Né? Por que ela é recomendada? Porque você não precisa mandar a informação para o usuário. O usuário simplesmente ele vai receber a informação e se ele tiver a chave privada, ele vai abrir. E aí eu vou mostrar uma dica para vocês não cometerem esse erro em concurso público, tá? Principalmente vocês que vão fazer questões das bancas CESP, FGV, FCC, né? A Sesgrande Rio também, que são bancas bem criteriosas. O que eu preciso saber, professor? Qual que é a dica que o senhor vai falar? É o seguinte, nós podemos, né? Nós vimos no slide anterior que eu fiz a criptografia do emissor, né, com a chave pública. Então, somente a pessoa, porque a chave privada vai ter o acesso, né? E aí a gente sabe que quando nós utilizamos a criptografia assimétrica, todo mundo tem acesso à chave pública. Agora, a chave privada, somente a pessoa tem acesso. Ou a pessoa, ou a organização, ou o instituto, né, a qual ele é vinculado. Né? E o que eu tenho que entender? Dica. Gente, se eu no emissor fiz uma criptografia com uma chave privada, certo? Quem consegue abrir, né, a minha informação? Né? No caso eu coloquei chave privada da Alice, né? Quem consegue ter acesso à informação que eu vou mandar aqui? Todo mundo. Como assim, professor? Não é só a Alice? Gente, a Alice, ela fez por exemplo, eu fiz a criptografia para a Alice, né? Só que eu utilizei a chave privada. E quem tem acesso à privada, por exemplo, pode ser um órgão, né? Pode ser a própria Alice. Só que a chave pública,
todo mundo tem acesso. Então, se eu pegar lá, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, e encontrar a chave pública da Alice, eu posso abrir. E aí é o mesmo conceito que eu falei na chave simétrica. Se você faz na criptografia, é porque você está querendo esconder algo, né, para que pessoas não autorizadas tenham acesso. E se você faz esse tipo de criptografia, você está deixando vulnerável a informação, né? Por quê? Porque a criptografia simétrica é os opostos. Se eu faço a criptografia com a chave privada, quem consegue abrir o conteúdo? Chave pública, né? E a chave pública todo mundo tem acesso, né? Agora, se eu faço com a chave pública da Alice, né? Quem consegue abrir? Somente quem tiver a chave privada, né? Então, fiquem atentos nessa pegadinha aí, tá? Uma vez que falou, né, que fez a criptografia com a chave pública, somente a chave privada vai ter o acesso. E assim está mantendo o sigilo. Agora, você faz uma criptografia com a chave privada, você não vai manter sigilo nenhum, gente. Por que você não vai manter sigilo nenhum? Porque é a pública, né, na qual qualquer pessoa que fizer uma consulta, uma busca rápida, vai ter acesso. E aí ele vai obter acesso à informação, que no caso a gente sempre colocou a LAC, né? Então, fiquem atentos, fiquem atentos. Falou em criptografia simétrica? Duas chaves, né? Falou de velocidade? Ela é mais lenta que se comparada à simétrica. Porém, entretanto, todavia, né, ela é mais segura. Por que ela é mais segura? Porque eu não preciso compartilhar, né, via SMS, Skype, e-mail, a chave, entendeu? Mas ela é mais lenta porque eu tenho que comparar se a chave privada da Alice e aqui eu tenho que comparar a chave pública da Alice. Beleza? Então, vamos responder uma questão para que a gente consiga entender melhor o conteúdo, né? Essa questão foi do Tribunal de Contas, deixa eu só apagar para facilitar a vida de vocês, né? Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A banca realizadora foi o CESP, né, no ano de 2016, para o cargo de auditor. Eles cobram o seguinte: em relação aos princípios de segurança da informação, criptografia e certificação digital, julguem o item a seguir. Em criptografia assimétrica, vou até marcar aqui, se falou assimétrica, eu sei que é duas chaves, né? Para se recuperar um texto claro, oriundo de um texto cifrado com uma chave pública e um algoritmo de criptografia, deve-se utilizar a chave privada associada e o correspondente algoritmo de descriptografia. Então, aqui é bem tranquilo, né? Ele fez, né, o correto. Por que ele fez o correto? Ele fez uma criptografia com chave pública, né? Se eu fiz um algoritmo com a chave pública, quem vai conseguir abrir? Somente a pessoa que tiver a mesma referência, né? Que seja do mesmo dono, só que não pode ser uma chave pública, tem que ser o oposto. E o oposto da pública é a privada, tá? E aí que ele colocou só para encher a questão, né? Que falou o seguinte: se você mandou a informação, tem que ter um algoritmo. E se você recebeu a informação, você tem que ter um algoritmo. Só que o algoritmo trabalha em conjunto com as chaves. Se você fez a criptografia utilizando a chave pública, quem que vai conseguir abrir? Somente a chave privada. Então, essa resposta, essa questão ela está corretíssima. Beleza? Então, fez a criptografia assimétrica, duas chaves. Eu tenho que fazer com a pública e aí, para receber, né, eu tenho que ter a chave privada. Beleza? E aí vamos responder mais uma questão, né? Dessa vez foi do TRT de Minas Gerais, né? A banca realizadora foi o FCC, do ano 2015, para o cargo de técnico. E aí ele vai cobrar o seguinte: o técnico judiciário, né, da área de TI do TRT da terceira região deve escolher o esquema de criptografia mais adequado para a seguinte situação. Ele deve receber uma informação de forma segura, ou seja, criptografada de outro tribunal, mas não tem meios para enviar um código secreto, né, que seria a chave, de forma segura para aquele tribunal. Nessa situação, o técnico deve utilizar o esquema de criptografia. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Essa questão é uma questão bem interessante de salientar, porque ele utiliza todos os seus conhecimentos sobre criptografia.
E a gente sabe o seguinte, que quando a gente fala em criptografia, né, nós temos a simétrica e nós temos a assimétrica, né? E aí, a assimétrica trabalha com uma chave, aqui trabalha com duas chaves. Aqui tem um grande problema, porque eu preciso compartilhar, né? E aqui eu não preciso compartilhar. Eu só preciso comparar. E aqui com certeza é mais seguro, porém é mais lento. Então, fizemos um resumo, né, de tudo que a gente viu sobre criptografia nesta questão. E aí a gente vai entender o que ele cobra, né? Ele quer fazer o quê? Ele quer mandar uma informação criptografada, só que ele não tem meios, né? Pode ser que ele esteja com medo, né, que alguém intercepte. Então, se ele não quer compartilhar a chave, só tem uma forma de ele conseguir criptografar. É utilizando a assimétrica. Porque a assimétrica eu preciso compartilhar, senão não funciona. Então, a você pode eliminar. Privada, gente. Privada não tem nada a ver, porque privada é um tipo de chave, não é um tipo de criptografia. Então, elimina-se. E resposta correta é a letra C, né? Porque ela é assimétrica. A assimétrica é um tipo de criptografia que não necessita de compartilhar uma chave, entendeu? E aí nós conseguimos encontrar, né, uma resposta graças a todo o conhecimento aplicado na questão de criptografia. Então é uma questão interessante que cobra todos os conceitos, todos os seus ensinamentos sobre criptografia. E aí essa questão, né, é bem legal porque poderia cair, gente, não só na parte da segurança da informação, mas também como atualidades, tá? Que foi o caso que aconteceu com o aplicativo WhatsApp, tá? Então vocês vão entender como é que funciona o WhatsApp agora, tá? Essa questão foi do Tribunal de Contas do Pará, né? O CESP, para o ano 2016, para o cargo de auditor. Eles cobram o seguinte: no primeiro semestre de 2016, um conhecido aplicativo anunciou que as mensagens seriam criptografadas de ponto a ponto, né? Então, se ele falou que é criptografado, né, só tem dois tipos, assimétrica e simétrica. Mas vamos analisar o restante da questão. A criptografia de ponta a ponta é do tipo, aí a gente pula, e funciona assim. Para enviar uma mensagem para o usuário B, né, o usuário A pede ao servidor do aplicativo, que também serve ao usuário B. Em seguida, o usuário A usa essa chave para criptografar a mensagem. Do outro lado, o usuário B, detentor de parará periri, que está disponível apenas no seu telefone, decodifica a mensagem enviada por A. Essa questão, gente, ela parece ser difícil, mas não é. Eu sei que quando a gente trabalha com questões de associativas, né, de lacunas, a gente tem um alto déficit de atenção e interpretação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem nessa questão é o seguinte: o que é a criptografia? É transformar texto claro em texto escondido. Nós temos duas técnicas. Quais são as técnicas? Simétrica e assimétrica. A simétrica, eu vou precisar de uma chave só que eu preciso compartilhar essa chave. E a assimétrica, eu tenho duas chaves, na qual eu não preciso compartilhar com o meu usuário. Então, eu mando a mensagem para o cara e o cara vai receber automaticamente. Beleza? E aí, partindo desse conceito, você aplica no WhatsApp. Gente, quando você manda uma mensagem para o WhatsApp, você tem que mandar em paralelo um e-mail para o cara, falar o seguinte: ó, tô mandando a mensagem no WhatsApp. Esse aqui é o código para você ter acesso à mensagem do WhatsApp, né? Ah, eu não tenho WhatsApp, professor João Kleber. Utilize qualquer forma de SMS, qualquer forma de contato, meio de comunicação. Telefone, por exemplo. Você está ligando para o professor João Kleber. Você precisa mandar via outro meio de canal, falar o seguinte: ó, vou falar com o João Kleber, a senha é essa. Não. Então, só de cara a gente já quebra essa questão, porque a gente já encontrou o tipo de criptografia. E o tipo de criptografia utilizado pelo WhatsApp é o quê? É assimétrica, gente. Porque a gente não compartilha chave nenhuma, né?
Então, a gente já sabe que a opção U é assimétrica. E aí a gente já vai, né, eliminando. Então, simétrica você pode eliminar, simétrica você pode eliminar, e aí nós temos 3 assimétricas. E agora, professor João Kleber, o que eu faço? Né? O que eu faço? Gente, pensa, se você manda, né, se você manda uma mensagem, né, e você quer garantir que essa mensagem na assimétrica esteja segura, o emissor tem que enviar uma chave pública. Por que ele tem que mandar uma chave pública? Porque somente o receptor, somente a pessoa em si vai ter a chave privada, tá? Então vamos analisar a questão. É a função de hash público? Nem existe isso, gente, tá? Então elimina-se a letra C também. Uma chave secreta, aqui a gente podia até eliminar, né? Nem existe chave secreta, gente. Então elimina-se também. E aqui nós temos uma chave pública. Consequentemente, quem vai conseguir abrir? Uma chave privada. E a resposta correta é a letra E, né? Vocês viram que quando a gente entende o conceito, né, de criptografia, tudo fica mais fácil? Essa é uma questão que muitas pessoas falam, nossa, que questão difícil. Ela é difícil no primeiro momento, mas se você utilizar a interpretação, e é isso que essa banca sempre cobra, interpretação, você consegue utilizar todos os conceitos e aplicar na questão em si. Então, o WhatsApp, né, ele utiliza a criptografia assimétrica. Assimétrica são 2 chaves. Eu preciso pegar a chave pública e enviar para a pessoa, e somente a privada, né, que vai conseguir abrir. E aí conseguimos encontrar aí, utilizando as técnicas de eliminação, que na verdade não ficou tão fácil, né, porque só eliminamos 2, e utilizamos todo o conteúdo que a gente abordou, né, sobre criptografia. E agora, gente, nós vamos aprender, né, sobre os serviços, né, utilizados na internet. Serviços esses que utilizam criptografia para transformar o quê? A nossa vida mais fácil, tá? E aí a primeira coisa que vocês vão estudar, né, é um serviço chamado SSL ou TLS. Professor, para que serve esse tipo de serviço, gente? É o seguinte. Aqui eu tenho um browser, né? Ah, eu não sei o que é browser. Aula básica lá no sistema operacionais, né? Navegadores, né? Browser é um navegador, é um aplicativo que permite que você navegue na internet, né? E aí o browser, ele consulta, ele manda informações, né? Ele solicita, né? É um request, né? Informações de um determinado servidor, né? Imagine que você vai fazer uma compra eletrônica, por exemplo, né? Então eu tenho que solicitar a informação do servidor onde ele está hospedado e o servidor vai disponibilizar para mim através da resposta. Só que o que acontece? Hoje nós trabalhamos na internet e a internet é manipulada por seres humanos. E aí eu garanto que vocês já até lembraram. Eu já até sei que o professor João Kleber vai falar. Nós trabalhamos com ser humano. E o ser humano é a pior raça do mundo, né? Que se ele te pegasse todas as informações para o bem, não haveria necessidade da gente criar isso, né? O SSL ou TLS. E aí o que foi inventado? Para garantir que o usuário se mantenha seguro, né? E criaram-se, né, o HTTPS. O HTTPS, ele é uma criptografia, né, que é um serviço SSL ou TLS, que garante que você navegue na internet de forma segura. Então, toda vez que você navegar na internet, gente, acessando qualquer site na qual você precisa inserir informações, né? Inserir que informações, professor João Kleber? Tais como CPF, dados bancários, dados pessoais. Você necessita verificar se esse site tem esse tipo de protocolo. Que protocolo é esse? Protocolo de hipertexto, de transferência de arquivos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar,
clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no LAC Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.